Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui, graças a Deus, começando esse podcast. E nessa feita a gente está tendo a honra de receber aqui o nosso irmão Alceu, esse evangelista aqui da Vila Passo. Alceu, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Paz do Senhor, Pablo, cumprimentar também aí ao Claudinei e a Josiele que estão nos bastidores, né? E dizer que é uma satisfação grande, né? Poder estar aqui nesse podcast e também aí poder compartilhar da palavra de Deus, né? E ser bênção para a vida de todos aqueles que estão conectados conosco. Amém. Hoje a gente está com um tema integrante, né? Hoje a gente está com um tema a pureza da palavra de Deus. A importância, né, da palavra de Deus. Alceu, a palavra de Deus realmente é pura? Pois é, Pablo. Eu acho que melhor do que eu falar, vamos deixar a própria palavra de Deus, né, falar por si só. Fique à vontade. Eu tenho sempre um lema comigo que é o seguinte: a Bíblia falou, está falado. Então o que a Bíblia fala sobre a questão da pureza, né? Então eu selecionei aqui 2 versículos só para a gente poder tomar como base, né? Para a gente depois fazer a definição aqui deste importante tema que é a pureza da palavra de Deus. Provérbios, no capítulo de número 30 e o versículo de número 5, vai nos dizer o seguinte: olha o que a palavra de Deus afirma dela própria. Toda palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então que a gente tem a própria palavra de Deus definindo, né, que ela por si só é pura. E combinado com essa palavra, né, também no livro dos Salmos, Salmos de número 119 e o verso de número 105, conhecidíssimo, que também vai embasar aqui o nosso argumento, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, respondendo à sua pergunta inicial, a palavra de Deus é pura, porque nela não existe nenhuma sombra de variação. Como a própria palavra diz, que ela é pura e ela lança luz aos nossos caminhos. Uau! É interessante que a gente estava conversando aqui, né, antes dos bastidores aqui, e eu te perguntei, né, se a palavra ela era escudo. Ela não é só espada, ela é escudo de proteção também, né? Ela é instrumento de ataque e instrumento de defesa. Então, essa é a grandeza, né, da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus é algo assim apaixonante, né? Para quem vive, né, a palavra, trabalha com ela. A gente até estava conversando antes aqui, né, sobre essa questão e de fato, né, depende do momento, né? Vai ter momentos que a palavra de Deus ela vai precisar ser para você uma espada. Você vai precisar ir para o ataque. E a palavra de Deus é essa espada. Só que haverá momentos que ela vai te proteger. Então ela será escudo. Então depende muito do momento, né? Então essa é a grandeza da palavra de Deus, né? Agora, Pablo, me permita só complementar, né, a informação anterior, né? Quando você perguntou se a palavra de Deus é pura, nós lemos aqui um versículo da palavra de Deus, né? Onde a própria palavra ela se autodefine como pura, né? E aquilo que eu falei inicialmente, a Bíblia falou, está falado, né? Mas a palavra de Deus, a pureza da palavra de Deus, ela consiste no fato de que não há nenhuma mistura na palavra, ou seja, a fonte primária ela é de Deus, né? Em que pese, né, a Bíblia ela tenha sido escrita por homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo, cuja fonte primária ela vem de Deus. Então aí está a sua pureza, porque não existe fonte diversa. A fonte da qual descende a palavra chama-se Deus Todo-Poderoso. Maravilha, hein? Uau! Glória a Deus por isso, né? Que bom é saber disso, né? Que em diversos escritores que tiveram na Bíblia, Deus sempre foi o autor. Deus sempre foi instruindo os homens que pararam para escrever as histórias de sua época, né? Que pureza, né? Que palavra de Deus inserida na sua totalidade. A gente vê, a gente caminha por ela e
a gente consegue perceber isso, né? A pureza, a realidade, os toques, os detalhes, as minúcias de Deus guiando a história, né? Nossa. Exatamente, Pablo. E é bem isso que você falou, né? A palavra de Deus, né? A gente sabe que ela foi escrita por cerca aí de 40 homens, né? Mas ela traz essa pureza pela própria comprovação da palavra, né? Porque muitas pessoas, o Pablo, tentaram procurar erros dentro da Bíblia, né? E essas pessoas, elas se frustraram porque aquilo que entenderam ser uma contradição, né? Na verdade, a própria Bíblia, ali na frente, ela se auto-explica. Então, eu sempre digo, quanto mais o homem, né? O homem aqui é aquele que não tem compromisso com Deus, tenta provar, né, que a Bíblia não é inspirada, mas ela se autoafirma como inspirada, como pura, né, como algo imaculado. E até, se você for pensar bem, não tem como, né, aquilo que é mistura poder modificar a vida de um homem. Ao contrário, para modificar a vida do homem, tem que ser algo puro. Glória a Deus por isso. Eu tava estudando a respeito do tema, né? Tava pensando hoje um pouco à tarde sobre que a gente iria falar esse tema tão importante, sobre a pureza da palavra. E eu tava vendo, no decorrer da história, quando Hitler ele vai prender os judeus, a primeira coisa que ele vai fazer é mandar buscar a Bíblia e para queimar. A pergunta que fica é por que ele foi mandar... A primeira coisa que ele foi mandar buscar para queimar foi a Bíblia. Se essa palavra não fosse tão pura, né? Talvez ele nem correria atrás. Mas a primeira coisa que ele fez foi correr atrás da Bíblia para queimar. É interessante, né, Pablo? Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós, né? Ou seja, a forma que Deus tem para se revelar ao homem é através da sua palavra, né? E até é interessante, o Pablo, que vou chegar na questão do Hitler lá, mas é interessante que a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém, nós temos um credo, né? E o primeiro credo da nossa igreja, ou seja, naquilo que nós cremos, olha só que interessante. O primeiro é crer que a Bíblia ela é a infalível palavra de Deus. É o primeiro credo da Assembleia de Deus. E por que isso? Porque, como eu disse, Deus se revela através da sua palavra. Esse credo que a gente defende é exatamente por pessoas criarem uma tese de achar que isso aqui é apenas um livro antigo, né? Exatamente. E por que isso? Porque se você quiser tirar Deus da pessoa, é só você retirar a Bíblia dela. Então, esse pensamento é o que permeou o coração de Hitler, né? Porque como que vai tirar Deus dentro do coração da pessoa? Eu vou arrancar dele a palavra. Eu não sei se foi Martinho Lutero que disse isso, mas um escritor ou um filósofo disse assim, pode me tirar as duas pernas, mas não tire de mim a palavra. Interessante. Porque a importância, né? Se ela não fosse tão pura, né? Se ela não fosse tão a infalível palavra de Deus. Como é que um homem poderia dizer isso? Tire de mim as minhas duas pernas, mas não tire de mim a palavra. Sem as duas pernas eu posso até não conseguir caminhar, mas sem a palavra de Deus eu não vou chegar no céu de maneira nenhuma. Isso é fato, né? A importância da palavra de Deus ao céu. Isso é importantíssimo, né? E a gente tem sempre colocado, Pablo, das oportunidades que a gente tem de destacar, né, a importância da palavra de Deus, essa pureza, né? Como eu falei lá no começo, não tem mistura dentro dessa palavra, né? Eu sei que infelizmente hoje tem surgido aí muitos ventos aí doutrinários, muitas inovações nesse mundo pós-moderno, né, que nós estamos vivendo, inclusive na escola dominical, nós estamos falando, né, sobre esses ataques que a igreja vem enfrentando, ainda, principalmente na questão desse momento pós-moderno, né, que a igreja está inserida, né? E nós temos essa grande preocupação, né, com a deturpação da palavra, né? Ou seja, pessoas interpretando a seu bel prazer a palavra
ou até modificando o próprio texto da palavra para se adaptar ao seu modo de vida. E eu sempre converso com os irmãos nessa questão. A Bíblia, né, ou seja, a nossa vida precisa se enquadrar na Bíblia e não a Bíblia se enquadrar na nossa própria vida. Porque quando a minha vida se enquadra na Bíblia, aquilo que é excesso, a Bíblia vai aparando as arestas. Vai limpando, porque ela é pura, Pablo. Essa é a pureza da palavra de Deus. E o homem fica de acordo com a vontade de Deus. Agora, quando eu pego a Bíblia e tento adaptar ela ao meu modo de vida, aí eu sou obrigado a deturpá-la. E deturpando a Bíblia, modificando, eu elimino a pureza da palavra de Deus, que eu falei no começo, né? A fonte primária é Deus. E se eu coloco inovações humanas, eu passo a ter fontes secundárias ali. E aí perde a pureza da palavra de Deus e toda a sua eficácia. E há um perigo, né? Quando a pessoa ela pega versículos isolados e quer tentar manter uma tese totalmente contra a palavra de Deus. Às vezes usam até versículos bíblicos, né? Para defender a sua tese ou para defender o seu pensamento. Hoje em dia a gente está vivendo muito essa ideia de homossexualismo, né? Há uma fúria do inimigo, né? Eles querem mudar a Bíblia de tudo quanto é jeito. Eles querem tirar versículos bíblicos que dizem que a homossexualidade é um pecado. E você disse algo muito importante, porque a palavra de Deus ela serve para nos deixar do jeito que Deus quer. Não é a gente que tem que ser, não é a gente que tem que tirar os versículos. A Bíblia não tem que enquadrar com a gente. A Bíblia é uma espada de dois gumes. Ela corta pessoas de fora, mas também corta pessoas de dentro. Ela pega os de fora, mas pega a gente também. Né? E de fato, né, é bem isso mesmo que você falou. Até porque, Pablo, existe também até um dito aí que o pessoal fala, mas que esse eu concordo, né? Que é um texto fora do contexto vira pretexto para contenda. Isso é fato, né? Quando você pega um versículo isolado, né, e tenta aplicar o seu próprio entendimento, você acaba deturpando, né, a própria palavra de Deus. E isso... E a gente vê muito isso. Vê, né? Bastante, né? Pessoas que pecam conscientemente e às vezes usam versículos isolados da Bíblia para defender seu pecado. E às vezes a grande pergunta que fica o que a gente poderia fazer para que se evite, né, questões como essa, por exemplo, má interpretação, né? A gente sabe que, pelo menos dentro da nossa igreja, eu sei que outras também, né, tem um trabalho muito forte em relação à escola bíblica dominical, né? A gente falou da pureza da palavra de Deus. E um instrumento importante dentro da igreja para poder trazer, né, o ensino dessa pureza é justamente a escola bíblica dominical. E a escola bíblica dominical, ela tem essa importância, por quê? Porque ela vai solidificar essa pureza que está na Bíblia no coração daqueles que vêm frequentemente à escola dominical. Então é importante também a gente saber das ferramentas que nós temos à nossa disposição, né? Sim. Isso é importante. Sim. Irmão, você já teve algum momento da sua vida assim que você teve que confrontar pessoas que um dia talvez olharam assim, debocharam da sua fé em relação à sua confiança na palavra? Então, rapaz, teve até um episódio que aconteceu na minha adolescência, né? Eu acho que, não vou generalizar, né, que todo adolescente passou por isso, mas eu tive um fato que para mim foi de grande valia, né? Eu trabalhava numa empresa, né? Na época eu trabalhava como guarda-mirim, né? No caso a antiga Furukawa, né? Que hoje é Nexa. Eu trabalhava lá como guarda-mirim, que era de menor, né? E sempre... Já era crente? Já sempre, né? O irmão cresceu na igreja. Então, o pessoal fala, você cresceu num lar evangélico. Na verdade, os meus pais se converteram. O meu pai, né? Primeiro se converteu, né? E eu tinha lá os meus 7 anos de idade. Então, a partir daí que eu comecei a
a trilhar os caminhos do Senhor, né? Quando meu pai se converteu. Mas a partir de 7 anos, né, já indo para a igreja, então praticamente... Sim. Mas não nasci naquele berço evangélico, vamos dizer assim. Então meu pai se converteu e foi interessante que ele se converte e nos ensina o caminho, mas depois ele acaba dando aquela parada. Aí ficou eu, minha irmã, né, que é um ano mais velha do que eu, e um outro irmão meu, né, mais ou menos um ano. Ele na verdade é o irmão de criação, né, que a gente tem, então ele tem a mesma idade que eu. Então ficou nós 3 indo para a igreja, né, e o meu pai deixou. E a gente não deixou de ir, né? Então a gente foi indo, então eu sempre cresci. E aí depois comecei a trabalhar, né, nessa empresa e lá, querendo ou não, na adolescência, né, sempre tem aquela questão das pessoas começarem a zombar de crente, né? Isso sempre tem. Enfim, eu sei que todos os jovens passam por isso. E teve uma época que eu encontrei com uma pessoa e essa pessoa não comunga da mesma fé que nós. E ela me perguntou, né, sobre a minha fé. E confesso que naquele momento eu titubeei. Adolescente, né? Fiquei um pouco receoso de expor. De sofrer um preconceito. Exatamente. Ou de uma... Te mandar embora por causa disso. É mais questão de zombaria, né? Sim. Então a gente ficou com aquela questão um pouco meio preocupante, né? E essa pessoa percebeu isso, né? E olha só que interessante. Depois ela veio conversar comigo à parte e me aconselhar. E falar assim, olha, independente de qual seja a sua fé, não tenha vergonha de professá-la. Uau. E aquilo para mim foi algo assim impactante, né? Falei, meu Deus, né? Deus usa quem não é do nosso meio para nos trazer à tona de que a gente não pode se envergonhar ou não pode titubear em defender a nossa fé, em dizer aquilo que a gente acredita, né? Então, a partir daí, Pablo, virou essa chave, né? E nunca mais tive essa sensação de dizer ou ficar desconfortável quando alguém perguntasse, né, sobre a minha fé. Né? E depois tem aquele versículo do apóstolo Paulo, né, que a gente deve estar preparado para todos quanto aqueles que pedirem a razão da nossa fé. Então, a partir daí, a partir deste momento, né, dessa experiência, eu comecei a não mais titubear, né, e sempre defender a fé que defendo até hoje naquilo que eu acredito, né? Mas foi uma experiência, né, que Deus permitiu que eu passasse, né, para mostrar que independente da situação, você precisa sempre defender a fé que você acredita. Sim. Então foi algo assim bastante difícil, sabe? Existem pessoas que se escondem, né? Bastante. Eu acho que isso é um erro gravíssimo, né? Sabe por quê, Pablo? Eu sei que existe muito preconceito, né? Talvez hoje menos, tá? Porque hoje, com o advento das redes sociais, né? Essa questão do evangelho tem se divulgado muito, né, nas redes sociais. Mas antigamente, quando não se tinha tanta divulgação nos meios digitais, né? Então havia sim, pelo menos essa sensação que eu tenho, né? Havia muito preconceito, né? Era muita zombaria, lá vem um crente e tal, né? E isso trazia muita dificuldade para os nossos adolescentes na época, né? E isso aconteceu comigo, né? Então acredito que assim como eu, deve ter acontecido com muitas pessoas, né? Mas aquilo foi uma virada de chave na minha vida, né? Eu era adolescente e a partir daquilo lá, nunca mais, né? Falei, Senhor, obrigado por o Senhor colocar essa pessoa no meu caminho, né? Mesmo não professando a fé, mas foi usada pelo Senhor para dizer, não se envergonhe do Evangelho de Cristo. E aí, daí para frente, graças a Deus, estamos até hoje, né? E esse é o conselho que eu falo para todo mundo quando alguém me pergunta, né? Independente da situação, né? Jamais negue a sua fé. E os seus filhos já passaram por isso? Já chegaram a comentar com você em relação a fé que deles foi provada? O que você passa para eles ao seu? Na verdade, eu tenho 2 filhos, né? Tenho a Karen, né?
Inclusive, foi sua aluna, né? Hum. A Karen está com 17 anos, né? O Vinícius está com 11, então está começando a vida dele agora, né? Mas a Karen, ela estuda, né, num colégio evangélico, né? E é menos complicado, digamos assim. Mas sim, já teve alguns embates lá de provação de fé, e ela sempre vem e conversa comigo e diz: olha, pai, lá na escola falou assim, né? Expõe lá o problema, né? E a gente tenta aconselhar lá dentro da palavra de Deus, mostrando a verdadeira pureza da palavra. Que isso aí que tá a diferença, né? Exatamente. Aconselhar com a Bíblia na mão. Exatamente. Porque experiência de vida é muito bom, né? As coisas, a gente tem um conselho como um pai, mas os maiores conselhos a gente vai encontrar dentro da Bíblia. Porque, como você falou, né? Porque o mundo lá fora, o seu, Sim. todo sim. custo tentando provar nossa fé, fazendo com que a gente receie, com que a gente retroceda, que a gente pare. Entendeu? E a gente precisa ter conselhos bíblicos. Eu digo, eu não sou pai ainda, mas quando eu for pai, eu tenho já essa visão de aconselhar segundo a palavra de Deus, para eles estarem preparados lá fora para suportarem os algozes, porque isso vai acontecer. Há uma urgência, né? Existe uma importância muito grande dos pais sentarem com seus filhos e ensinarem a palavra. Mas sabe uma coisa, né? Falando dessa questão de filhos, né? E a importância, eu relatei anteriormente a questão da escola dominical, né? Para você ver a importância. E algumas indagações que ela foi questionada, né? Confrontada na escola, porque outras pessoas pensam diferente, ela conversando comigo e se posicionou, né, naquilo que ela aprendeu na escola dominical. Olha, para você ver a importância, né, da base e aquilo que você falou. A gente precisa sentar, né, com a Bíblia na mão. Em que pese você tenha experiência de vida, né, isso também é importante, mas não substitui em nenhum momento o ensinamento da própria palavra de Deus, né? Então, eu acho que o caminho é esse, para que a gente possa educar os nossos filhos, né, na solidez da palavra de Deus, na pureza, né, da palavra de Deus. Acho que o caminho é por aí, Pablo. Às vezes a gente vê uma impaciência, né, de um pai. O pai trabalha tanto, se envolve tanto com as coisas externas e esquece da criação do filho, né? Na palavra de Deus, né? Dá a eles suporte, dá a eles estrutura com a palavra de Deus. Esse é outra questão importante, Pablo, porque hoje nesse mundo tão corrido que a gente está, né? Que você precisa dar conta de tudo, né? Tanta coisa para fazer, afazeres e tal. E às vezes o pai chega em casa cansado, né? Cansado. Mas ele não pode terceirizar aquilo que é responsabilidade dele de ensinar as gerações subsequentes, que no caso é a dele, do ensino da palavra de Deus. E aí, se você não fizer isso, o mundo lá fora vai fazer. Exatamente. E o que está no mundo lá fora, Pablo, confronta a pureza da palavra de Deus. Então, isso é até um alerta que a gente deixa para todos os pais, que não terceirize o ensino religioso do seu filho. Sim. Não deixe para outro fazer, porque aí fará do jeito deles. E depois o prejuízo vai ser para a sua própria família, né? Eu digo que há uma urgência, porque eu vi um caso assim, de uma mãe de um pai que não deu a devida importância a isso, né? Não deu estrutura, não deu a base bíblica. E só era acostumado com a liturgia do culto, né? Uma jovem, uma adolescente que frequentava o culto. Ela passou numa faculdade, foi para longe, e você sabe que faculdade é um problema, né? Dizem que ela se tornou negou a fé, né? Vamos assim dizer, porque não teve estrutura, não teve base para sustentar a fé que ela um dia professou. Eu acho que essa urgência, o Alceu, ela é gritante. Ela é exatamente gritante, porque é como você disse, se a gente não criar, se a gente não sustentar hoje, se a gente não inserir dentro do coração das crianças hoje, dos adolescentes hoje, e lá fora.
E quando for para a faculdade? Porque eles têm a tese deles. Sim, e se a gente não tiver cheio de Bíblia, se a gente não tiver cheio da palavra de Deus, se a gente não entender que a palavra de Deus ela é realmente pura e eficaz, a gente vai se contagiar. Não, de fato, o Pablo, como eu falei para você no início, nós estamos estudando na escola dominical sobre esses ataques, né, que a igreja vem enfrentando, né, nessa questão desse mundo pós-moderno que nós estamos enfrentando, né? E ao longo desses domingos nós temos enfrentado, nós temos, né, aprendido, né, estudado vários temas relacionados a essa questão da própria deturpação da palavra de Deus, né? A negação de conceitos bíblicos como a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, que foi objeto, né, de estudo da aula passada, e tudo com argumentos de um mundo pós-moderno, que vem travestido de até expressões, entre aspas, né, até bonitas, mas vazias e totalmente longe de Deus. E aí, como você falou, o jovem vai para a faculdade. Infelizmente, as faculdades hoje, que não sejam cristãs, ela tem esse viés, né, um pouco mais afastado da palavra de Deus. E, obviamente, o ensinamento lá vai ser o ensinamento que está sendo hoje proposto por esse mundo pós-moderno. E aí, como que o jovem cristão vai se portar se ele não tem a base bíblica bem reforçada? Se essa pureza da palavra de Deus não tiver impregnada no coração dele ou dela, como vencer o mundo aí fora? Então é uma questão que deve ser discutida, né? Porque tem uns professores que são meio atribulados mesmo, né? Querem provar a fé a todo custo, né? Até você falou do professor, me lembrei de uma questão aqui. Quando eu comecei a fazer a minha faculdade, na verdade eu comecei 2 vezes, né? Eu iniciei uma faculdade presencial, né? Aí depois, por questões pessoais, acabei parando, depois fiz uma distância e concluí. Mas quando eu comecei a fazer presencial, eu tive uma aula lá, salvo engano, de filosofia, né? Nossa, os filósofos são... E aí, rapaz, entrou na história lá da origem do mundo lá, né? Da criação. Evolução ou criacionismo? E aí? Eis a questão. E aí, obviamente, o professor defendendo lá, né, a sua tese, né, da questão da evolução, né, Ele falando de Darwin lá, tal, aquela coisa toda lá. Como vem do macaco. E aí fala que... É interessante, só um momento, senhor, porque essa tese não continua, né? O macaco cresce, se desenvolve e não evolui, parece. Então, tem esse aspecto, né? Eles não conseguem manter a tese, porque Sim. se é uma teoria da evolução... Mas se você for pensar, eles falam o seguinte, que o mundo existiu, né? Tudo existiu diante de uma grande explosão, o famoso Big Bang. Sim. Aí, uma pergunta que surgiu na sala foi, tá bom, se tudo surgiu dessa explosão, né, que explodiu, né, e começou as partículas se moverem e tal, e desencadear, né, a pergunta para haver essa explosão, precisou de algumas partículas para explodir. Quem criou essas partículas? Aí a questão não tem resposta. Então, assim, as pessoas, elas criticam você por crer em Deus, dizendo, não tem como você colocar Deus em um laboratório, né? Porque a ciência é isso, você colocar algo em laboratório e provar que aquilo existe. Aí, por isso as pessoas têm esse preconceito, né? Mas com o Big Bang, mesma coisa, é uma teoria. Não tem como comprovar em laboratório isso daí, mas acreditam. Então veja que disparidade, né? Que contradição de pensamento. Isso aconteceu numa faculdade. E aí, se você não tiver a solidez da palavra, o crer, confiar na palavra, o que você vai fazer? Você vai dar crédito? Achar que tudo aconteceu com uma grande explosão? Né? Aí depois vem um caso do macaco aí, mas é outra história.
Ai, meu Deus do céu. Só Jesus dos crentes. A faculdade é acho que quem passou por ela já ouviu tanta coisa, né? De professores assim. Uma vez eu vi um testemunho, seu, de um professor que pôs à prova um aluno que era crente. Daí esse aluno, ele disse, para provar o Deus que ele servia, pediu para pegar um ovo e pediu que o professor tacasse no chão. Não sei se ouviu esse testemunho. E esse professor disse para ele assim, esse ovo vai quebrar. Se o seu Deus é Deus mesmo, ele vai permitir que não quebre o ovo. Daí diz que esse aluno, ele fez esse desafio com o professor dele, né? Daí falou assim, tudo bem, então só deixa eu fazer uma oração aqui. Aí disse que ele orou ali no meio da sala de aula, e a oração dele foi a seguinte, Senhor, esse homem está querendo com que eu negue a minha fé. Ele está tentando me fazer desacreditar da minha fé. Ele está com um ovo na mão, a oração dele foi específica desse jeito. Uhum. Ele está com um ovo na mão e disse que se tacar no chão e quebrar, o Senhor não existe. Mas eu te peço uma coisa, Senhor, se tacar no chão esse ovo e o ovo não quebrar, mata esse professor aqui agora na sala de aula. Ele disse que fez essa oração e ficou em silêncio e a sala toda ficou na expectativa. A sala toda ficou na expectativa ali. Daí o professor olhou pro aluno, os dois se entreolharam e o professor, vamos parar com essa palhaçada aí, guardou o ovo na gaveta. E o medo, né? Daí, desde então, os alunos começaram a tirar sarro dele. Todas as vezes que esse professor parava, eu passava entre a sala deles e falava, taca o professor, taca o ovo, professor, taca o ovo, professor. E esse professor não conseguiu tacar o ovo. E a pergunta é, por quê? Por quê? Se existia uma fé, né, gerada no coração desse homem ao ponto dele ter dito, taca o ovo, por que o professor não tacou se ele defendia a tese de que não existia um Deus? Tá vendo a importância, né, da gente ter essa fé impregnada no nosso coração, ao ponto de contagiar isso, ao ponto da gente colocar a nossa fé realmente em prática e dizer, taca, e se o homem taca e não quebra o ovo? Sabendo da oração que foi feita, esse homem vai morrer agora. Esse homem deve ter recuado e pensado, não tem como. A fé desse menino, ela é muito linda. A fé que esse menino pôs em prática agora, e às vezes a vida vai exigir isso da gente. Não, com certeza, Pablo. E exige muito, né? E você falando aí me fez lembrar, né, de uma questão que acontece demais, né? As pessoas fazendo aquela pergunta, né? Olha, se Deus existe, né? Por que tem tantas mazelas no mundo, tantos tanta problemas? Desgraça, tanta morte, exatamente, sofrimento. Se é um Deus bom, por que isso acontece, né? Na verdade... Uma vez, ou seu só? Sim, sim. Uma vez, eu estava conversando com um rapaz, ele disse que era ateu, aí ele disse para mim assim, como é que você consegue ver Deus? Porque o Deus do Antigo Testamento é totalmente diferente do Novo. Um Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, que errou, pecou, eu mato. E o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Daí eu disse para ele, o Pai e o Filho. O Filho representa o amor, o verbo que se fez carne. Sim. Mas o Pai representa a justiça. Isso é a fé que a gente alimenta no nosso coração. Um Pai de justiça e um Filho de amor. O Filho de amor que hoje a gente tem como ideia dele, né, de um Deus bonzinho demais, um dia ele vai vir assentado como um Deus de justiça também. E essa aqui é a indagação de alguns lá fora, né? Não, e é verdade, porque eu estava falando sobre a questão das pessoas questionarem, né? Não, mas se Deus existe, né? Por que tantas mazelas no mundo, problema e tal? E eu vi um vídeo uns tempos atrás que eu achei interessante, né? A abordagem que fizeram desse tema, né? Justamente alguém questionando, né? Deus não existe, porque se existisse, não tinha esses problemas no mundo. Aí a pessoa estava dentro de uma barbearia. Ela saiu de lá, foi lá na rua, pegou uma pessoa lá, toda barbuda, né? Aquelas barbas grandes assim. Ele levou para dentro da barbearia e falou pro rapaz o seguinte, que estava questionando ele, olhando pro barbudo lá.
os barbeiros não existem. Não, mas como que não existe? Eu sou o quê? Se o barbeiro existisse, esse homem não estava barbudo? Aí a resposta do barbeiro foi: não, ele está barbudo porque ele não me procura. Pois é, existem mazelas do mundo, problemas porque o homem não procura Deus. E é exatamente isso, o Pablo, o X da questão, para você responder. Por que existe tanta injustiça, tanta morte, tantas pessoas más no mundo, né? Por quê? Porque essas pessoas não procuram. Porque a partir do momento, Pablo, que essas pessoas procurarem a Deus, você pode ter certeza, a palavra de Deus, que é pura, ela vai mudar o coração desse homem. Esse coração negro, mediante a palavra pura, vai se tornar um coração de carne, para a glória de Deus. Então é isso. E vai trazer a resposta, né? Sim. E que resposta é: o mundo jaz no maligno. Exatamente. Exatamente. Como a palavra de Deus é perfeita, né? É maravilhosa, né? Como ela é de fato pura, né? Como é bom permitir com que ela mexa com a gente, com que ela nos transforme, né? E ela mexe mesmo, o Pablo, e eu sempre digo que a palavra de Deus ela é transformadora, né? Ela transforma. Se o homem se deixar, a palavra de Deus faz. Ela tem poder para transformar. Ela tem poder para modificar o homem. Sim. E aqui, Pablo, eu não estou fazendo uso de um jargão ou expressão. Não, eu estou falando aquilo que realmente é experimentado por muitos, porque se a gente pudesse dar oportunidade para muitas pessoas, as pessoas diriam a mesma coisa. Nossa, a palavra de Deus transformou. A palavra de Deus fez. A palavra de Deus fez aquilo. A palavra de Deus transformou. Porque ela tem poder para transformar o homem. Recentemente eu estava numa igreja, né? E lá tinha um determinado irmão que estava contando o testemunho dele, né? Falando que outrora ele, olha para você ver, veio da Bahia e ele vivia debaixo de ponte, assim, um andarilho, não tinha casa, Pablo, morava debaixo da ponte. E hoje ele está onde? Na igreja, presbítero da igreja, pregador da palavra. Quem que transformou ele? Foi uma pessoa? Um pastor? Não, quem transformou ele, Pablo, foi a palavra de Deus. A palavra que entrou no coração dele. A palavra que modificou a vida dele e fez dele um andarilho, pregador da palavra. Quem que faz isso? Eu me lembrei de algo aqui interessante, porque existem algumas pessoas que questionam, né? Por que a Assembleia de Deus não tem culto de libertação? A palavra. Jesus certa vez disse para os seus discípulos: vós já estão limpos. Peraí, deixa eu só, para não perder o momento, né? Mas na verdade, a Assembleia de Deus tem culto de libertação. É o culto de ensino. Todo culto é culto de libertação, porque é pregada a palavra. Exatamente. Quem liberta é a palavra. Exatamente. Então, por exemplo... É isso que eu disse, é isso que eu respondi. Exatamente. Pai, você quer algo que liberte mais do que a palavra? Exatamente. E eu não vou pro culto para ver demônio, eu vou pro culto para ouvir a palavra me limpa, a palavra me purifica. Como você disse isso, a palavra vai lapidando, vai deixando da maneira que Deus quer, né? Não é como eu quero, não tem a ver comigo, Alceu. Exatamente. Tem a ver com o que Ele quer. Não tem a ver com os meus desejos, né? Tem a ver com os desejos dele para mim. Porque a partir do momento que eu me entrego para Ele, já não é mais eu. É Ele quem vive em mim. E como que Ele modifica. Eu já vi e a gente vê homens na Bíblia que foram transformados pelo poder da palavra de Deus. Homens truculentos, homens nervosos demais, né? Posso falar só um? Pode. O ícone, talvez, do Novo Testamento, né? Depois de Jesus, evidentemente, o apóstolo Paulo. Exatamente. Quem que foi Paulo? Perseguidor de cristão. E depois se transformou um dos maiores expoentes do Novo Testamento, né? Quantas cartas Paulo deixou, o compêndio, né, escrito pelo apóstolo Paulo, toda a base doutrinária da igreja foi deixada pelo apóstolo Paulo. Sim. Para você ver, né? Quem que transformou ele? Poder da palavra. Então a palavra tem poder para transformar.
quando ele se converte, ele vai ficar 14 anos estudando a palavra, né? Paulo, ele era um homem de entendido, né? Aprendeu aos pés de Gamaliel. Não, você falou uma coisa interessante, né? Depois que ele se converte, ele vai estudar a palavra. Sabe por quê, o Pablo? Tem muita gente que fala que o evangelho é para as pessoas não entendidas. Porque a pessoa não entende e aí qualquer um pode, né, fazer uma lavagem cerebral. Eu já ouvi isso, né? Mas o apóstolo Paulo é uma prova de que isso é mentira, né? Exatamente. Porque, como você falou, o apóstolo Paulo era uma pessoa instruída, era uma pessoa socialmente se colocava ali, né, no meio dos maiorais ali. Uma pessoa... Tinha respeito, tinha nome. Tinha cultura. Então, era uma pessoa que entendia das leis judaicas, né? Entendia ali tudo. Mas, Pablo, aquela história, né? Quando a graça alcança a pessoa, a graça, ela é impactante. E a graça alcançou ele. Assim como ele, tem muitas pessoas nesse mesmo viés, né? Então, assim, independe do ser humano, se ele se deixar, né, se entregar para a palavra, seja ele quem for, a palavra transforma. Porque ela é pura. Ela é pura. Não tem mistura. Não tem a ver com teses, né? Não, de maneira nenhuma. Não tem a ver com teorias. Não. Mais do que isso, né? Exatamente. E junto com o autor que nos revela essa palavra. Porque não adianta só eu sentar e ler também, né? E você sabe que a Bíblia, o que distingue ela da pureza, né, com outras literaturas, é justamente o seu autor. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, Pablo, é o único livro que quando você lê, o autor está presente. Está perto, está junto. Está junto. Instrui. Exato. E vai explicando para você o que está contido nela, né? Então, esse é a maravilha da palavra de Deus, né? A sua pureza que tanto nos encanta, né? Uma vez eu estava vendo a biografia daquele grande escritor, Anderson Cury. Ele é psicólogo, ele era ateu. Augusto Cury, né? Augusto Cury, exatamente. Isso. Ele era ateu e decidiu investigar um pouco a respeito da história de Jesus. E o que ele foi fazer? Ler a Bíblia. Conhecereis a verdade? Ai, a verdade libertará, né? E ele disse que, quando ele terminou de ler a Bíblia, ele disse, não tem como ser ateu. E a pergunta que fica é, por que o seu? Porque a palavra de Deus é pura. Quando a gente se permite com que essa palavra, ela mexa com a gente, ela tem o poder de fazer isso. A palavra, Pablo, é tão pura, né? E tão interessante, porque a palavra, ela apresenta pra gente um Deus, um único Deus, veja bem, um único Deus, que subsiste em 3 pessoas distintas da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É como o Senhor se apresenta para nós. Pois bem, se você olhar tudo em volta de você, você parou para pensar? Por exemplo, quem é músico? Nós temos o quê? Harmonia, melodia e ritmo. A água não é 3 em 1? Sólido, líquido e gasoso? O átomo, elétron, nêutrons e prótons? Então, tudo que você buscar na natureza, ela se revela 3 em 1. Você parou para pensar de onde que vem essa ideia de 3 em 1? Da própria palavra de Deus. Ou seja, quando Deus criou esse mundo, ele deixou a sua marca registrada nela. A natureza é 3 em 1. É uma forma de Deus se apresentar a ele, porque naquele grande dia ninguém vai poder se excusar. Eu não sabia. Olha só a natureza. O que Deus criou, deixou lá a marca registrada dele. Mas tudo isso eu consigo extrair da onde? Da pureza da palavra de Deus, daqui, né? Da Bíblia. Fonte inesgotável de amor, de orientação, né? Como diz o Salmo lá 119, Salmo de número 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. O homem caminha em escuridão, mas a partir do momento que ele abre a Bíblia, ela ilumina os seus passos, como aconteceu aí com Augusto Cury. Um exemplo, né? Interessante. Eu vi o motivo do porquê ela é pura, ó seu. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que antes era só palavra se fez carne, veio a este mundo. E graças a Deus por nós. isso, né? Aí tá o verdadeiro motivo da pureza dele. Uau. Como é bom. É fantástico, né? Como é bom a gente ter esse livro e entender a pureza dele. Ter ele como um manual de vida, né? Um manual de regra e prática de fato. Se a gente cumprir tudo que está escrito aqui, o homem vive bem, Senhor. Não, com certeza, o Pablo. Eu vejo hoje em dia, né, as pessoas elas tentarem se adaptar, né? Durante a história, né? Muitas coisas foram acontecendo, né? E hoje, no mundo pós-moderno que a gente vive, existe aquele conceito de que precisa satisfazer o homem. Hoje, o homem é o centro das atenções. Então, se satisfazer o homem, tá tudo certo. E para satisfazer o homem, né, propõe-se até atualizar a palavra de Deus. Olha só para você ver. Atualizar a palavra de Deus. O que é atualizar a palavra de Deus? É você modificar. É você tirar a pureza dela. É você extrair dela aquilo que ela tem de mais preciosa, que é a fonte primária, a origem de Deus. E isso em troco do quê? Da satisfação do homem. Na verdade, ego. Exatamente. Por quê? Não, porque nós temos classes que precisam ser incluídas. Mas na verdade é que se essa classe que se sentiu excluído vivesse a palavra, todos nós seríamos uma classe só. Não haveria distinção de classe. Como existe a luta aí do feminismo, homossexualismo e outros ismos da vida aí, mas tudo isso, Pablo, é por conta do quê? Da ausência da palavra de Deus nessas vidas, dessas pessoas não quererem conhecer o Deus da Bíblia, porque a partir do momento que essas pessoas conhecerem o Deus da Bíblia, as suas vidas, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mudarão. Em mudar de vida, Pablo, não vai haver mais esses ismos da vida. Vai ser todo mundo enquadrado na palavra de Deus. Resolveu o problema. Então o que falta para o homem é Deus. Ou seja, conhecimento da palavra. Por não conhecer. Sim, erra por não conhecer as escrituras, né? A própria palavra já fala sobre isso, né? Errais por não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Mas a escritura que a gente se refere é essa, a pura, né? A inerrante palavra de Deus, como a própria palavra ela nos disse aqui em Provérbios 35, conforme eu li no começo, toda palavra de Deus é pura. Gênesis até Apocalipse, toda palavra é pura. Glória a Deus por isso. Ó, seu, eu queria que você deixasse um conselho para nós, para nossa geração, para a geração posterior que virá, para vencer. Um homem, uma mulher, para vencer na vida. Como que ela vence? Pablo, sem sombra de dúvida, é observando a palavra de Deus. Não tem o que questionar. As pessoas perguntam qual o segredo do sucesso. O segredo do sucesso está aqui na palavra de Deus. Por quê? Porque nela eu vou aprender, né, a obediência a Deus e viver a palavra como ela é. Porque eu vivendo a palavra como ela é, eu passarei a agradar a Deus. E agradando a Deus, as bênçãos dele estão sobre a minha vida. Então, às vezes as pessoas elas fazem assim uma preocupação tão grande, né? Como conseguir sucesso, como vencer na vida. Tá aqui, Pablo. Quer vencer na vida? Quer ter sucesso na vida? Ande pelos caminhos da palavra do Senhor.
Deixa essa pureza entrar no coração, né, dos nossos ouvintes que estão certamente conectados conosco, né? Essa é a palavra que eu deixo para vocês aqui nesta noite. Observe a palavra de Deus, né? Tenha a palavra de Deus como a bússola para o seu caminho. Tenha a palavra de Deus como a sua única regra de fé. E você verá que o sucesso virá automaticamente para a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é pura. Caminhe pela palavra e terá sucesso na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmão seu, muito obrigado. Ô Pablo, se você me permite antes, né? Fica à vontade. Deixa eu só aproveitar. Que a gente está falando da palavra. Estamos falando da palavra, não posso deixar, né? Neste momento de dizer para você que está nos ouvindo, né, que ouviu esse tema tão importante, né, a pureza da palavra de Deus, né, a nossa igreja, né, Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, né, comemora este ano 90 anos, né, da igreja aqui na cidade de Lorena, né, e alusivo a isso, né, foi confeccionado esta linda Bíblia, né, do qual eu usei hoje, né, para poder conversar um pouco sobre a pureza da palavra de Deus, né? Uma Bíblia lindíssima. Se você quiser adquirir, só entrar em contato conosco aqui da Vila Passos, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no bairro de Vila Passos, né? E com certeza nós estaremos entregando para você essa Bíblia maravilhosa, né? Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Só nos procurar e com certeza Deus vai impactar a sua vida através da palavra. Deus abençoe. Que é pura. Com certeza. Muito obrigado, seu. Deus abençoe. Amém. Que tema, que palavra, que instrução. Fui muito ministrado aqui. Deus abençoe. Se voltará outras vezes com outros assuntos específicos. Tá? Muito obrigado mesmo, de coração. Amém, Pablo. Para mim foi uma alegria poder estar aqui. Agradeço e estamos sempre às ordens. Amém. Gente, não se esquece, tá rolando lá o sorteio lá no feed do Instagram. Acho que vai ser uma barra da Elaine, tá? A gente queria agradecer desde já também a Elaine e a todos os patrocinadores que estão nos apoiando até aqui. Deus abençoe e vamos para a próxima. Tchau, tchau.